Olá, meus irmãos e irmãs, que a paz do nosso bom Deus esteja com todos vocês e todos os familiares que assistem esse canal. Bem, pessoal, hoje nós vamos trazer aqui uma comparação do Evangelho de Deus, o verdadeiro Evangelho, e a força de Deus agindo no ser humano, e o Evangelho de hoje, o Evangelho do dinheiro. Vamos lá? Nós vamos ler aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler aqui a história do encontro, de Elias e a viúva de Sarepta. É uma coisa interessante como Deus prepara o verdadeiro evangelho para alguém. O verdadeiro passar da palavra para alguém, sem você ter que pagar para aquilo, Porque nós vemos hoje um evangelho rico, milionário. E nós vemos o evangelho até o tempo de Jesus Cristo, pouco tempo depois também, um evangelho pobre, rico em poder, riquíssimo em milagres, mas pobre financeiramente. E veja como as coisas se destraviou de lá para cá, Como as pessoas, se corromperam, vendendo a palavra de Deus. Então vamos ler aqui em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Pior, que para onde Deus estava mandando ele, diz mais assim: demora ali. Porque ali Deus tinha um propósito para alguém ali. Porque quando ele diz demora-te ali, muitas coisas Deus tinha na vida de Elias ali para que ele demorasse naquele lugar. E é uma história bem triste, a pessoa contando aqui, e ao mesmo tempo uma história feliz, porque nós vemos as obras do profeta na vida de uma pessoa, praticamente humanamente falando e humanamente pensando por ela, uma pessoa morta, entregue à morte, condenado à morte. Vamos lá. Então diz aqui, dispõe e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, olha só, a uma mulher viúva que te dê comida. Meu Deus, uma mulher viúva que desse comida a ele. Então, com certeza, ele já estava bem fragilizado de fome, esse profeta, Vamos mais à frente. Aí diz aqui, versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ela a chamou e lhe disse: Trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Ela já reconheceu que Elias era um homem de Deus. Aí mais à frente, diz assim: Tão certo como vive o teu Deus, como vive o Senhor teu Deus. Nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite
numa botija. E vês aqui, apanhando 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ela estava tão certa que só tinha aquele punhado de farinha, como ela deixou claro, que ia preparar aquele pão, comer ela e o filho, e depois ia morrer, porque não ia ter mais o que comer. Era a única solução que aquela mulher tinha. Mas o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele traz o alimento sólido para nós, aonde não pagamos por ele. Um preço, sim, outro não. Estou falando no preço hoje que para você ganhar o alimento sólido, para você ganhar a sua salvação, você tem que desfazer daquilo que Deus lhe deu, desfazer de uma casa, desfazer de um carro, desfazer de uma moto, desfazer de um peru, de uma galinha, de um pato, de um guineco, qualquer coisa que você tiver, você tem que se desfazer dele, dar para aqueles líderes, porque só assim Deus vai te honrar. De maneira nenhuma. Isso não está na Bíblia. Isso são os falsos profetas que pregam. Porque os verdadeiros profetas de Cristo pregam desse jeito aqui. Desse jeito como está aqui. Os falsos profetas, eles te sangram até a última gota de sangue. Quando você não tiver mais nada, não tiver casa para morar com seus filhos, comida para comer, tudo você tiver pego e lançado na mão deles, eles vão dizer simplesmente para você: você não tem fé, irmão, a sua fé é zero, porque olha a tua situação. Mas ele deveria chegar lá e dizer: não, irmão, você está nessa situação aí porque nós fizemos isso com você. Vamos seguir em frente. Diz aqui. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Eu sinto nessa mensagem um agir de Deus tão grande, incrível, porque nessa mensagem, eles usam essa mensagem desfazendo o verdadeiro evangelho como está aqui, trazendo, desdobrando, interpretando a Bíblia para jogar para vocês hoje, para tirar o pão dos teus filhos, tirar a tua morada, tirar o teu sossego e dar para eles. Por isso que um canal como o meu jamais vai crescer. É como um cidadão disse, jamais, porque vocês pregam essas ironias. Isso é ironia. E o que vocês pregam é o quê? Conheço pessoas que trabalharam um mês duro e o pastor diz: tudo que você pegou esse mês você vai ter que dar aqui. Aí. Vai ter que dar para Cristo, para a obra de Deus. E você não pode negar. E ele disse que se sacrificou, pegou todo o dinheirinho, foi levando. Quando chega de frente à igreja, que ficava distante, de frente um pouco, olhou o pastor na porta lá, sossegado lá, só esperando os fiéis, os clientes virem trazer o que era para ele. E ele olhou para o mercado e disse: meu Deus, eu tenho 4 filhos. Todos eles
em casa sem o leite, sem um biscoitinho sequer para comer. E todo o dinheiro, Deus, que o Senhor me deu esse mês, eu vou entregar para aquele homem. O que eu vou fazer quando eu chegar em casa? E entristecido, de alma aquebrantada, se eu não vou fazer isso. Fez a volta, entrou no mercado. Fez as compras dele. Levou para casa. Quando chegou em casa com aquelas bolsas de compra, que a esposa já sabia que ele ia dar o dinheiro na igreja, para o pastor. Aí a esposa já ficou caladinha. E os meninos se abraçaram com o pé dele, se abraçaram, se acarregaram, paiinho. Você trouxe umas coisinhas para nós, pai, e foi aquela festa enorme. Esse cidadão deu o testemunho dele numa cabeleireiraria, né, que barbearia que se chama. E eu achei interessantíssimo aquilo, como Deus age na verdade. E ele disse, irmão, quando eu cheguei aqui, eu sortei as compras lá que os meninos me abraçaram. Ele chegou, procurou o cantinho de parede, se sentou e foi chorar. Aí disse, meu Deus, eu errei contra o Senhor. Deus usa a mulher chegou, não, esposo, não, você não errou contra Deus. Você fez o que era certo. Foi o que Deus quis que você fizesse. Aquele povo já tem muito. Mas o deles é mentir para tirar o pão dos mais sofridos. Aqui mostra um evangelho diferente. Aqui mostra o evangelho do reino de Deus. Pobreza e riqueza espiritual. Obediência a Deus e não aos homens. Vamos mais à frente. Porque assim diz o Senhor. Olha só. Assim diz, porque assim diz o Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará. O azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então vinha passando ali uma seca tremenda naquele setor. Por isso que a fome predominava. Mas a promessa de Deus foi até aquela mulher. Mas espera aí, ela só tinha um punhado de farinha. Ele tirou tudo que ela tinha. Ele falou, não, dá essa casa aqui, vende ela e dá para Deus, que Deus vai te restituir 10 vezes mais, ou 30, ou 100 vezes mais. Ele falou isso. Ele tirou a moradia dela, aqui diz que ele tirou a moradia dela. Será? Pelo contrário, né? Vamos mais à frente. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu seu filho, o filho da mulher, dona da casa. Dona da casa. Mais uma coisa chama atenção aqui. Porque se não falar logo aqui, dona da casa, alguém pode até, um ignorante, dizer, ó, irmão, ele não pediu para ela vender a casa porque a casa não era dela. Dona da casa. Hoje, nós vemos as pessoas de hoje, chegaram na casa de um cliente meu, ele se converteu, uma pessoa rica, e poucos anos, 2, 3 anos, o rapaz já estava com 80% da riqueza na mão dos pastores. 80%, meu irmão. É muita coisa. E a mulher se preocupando. Marido, tem alguma coisa errada aqui. Não está certo essa palavra que está sendo pregada. Eu não
não tinha o conhecimento que tenho hoje. Que isso foi há 6 anos atrás. Então eu cheguei na casa de um vizinho dele. E o vizinho disse: irmão, você chegou aqui pregando a palavra de Deus. Eu achei muito bonito do jeito que você pregou. Eu posso te fazer uma pergunta? Eu pode, irmão. Se tiver ao meu alcance, eu lhe respondo. Se não tiver, Deus vai me preparar uma outra oportunidade e eu venho aqui só para lhe responder. E eu morava a mais de 20 quilômetros de distância de lá. Então, ele chegou para mim e disse: irmão, eu estou indo à igreja com o irmão aqui de lado. Você conhece? Ele conheço. Cliente meu. Irmão, e lá, toda vez que nós vamos, eles dizem que tem uma obra de Deus para ser feita. E que nós contribua com a obra de Deus. Levanta oferta de R$500. Levanta oferta de 1.000. Levanta oferta de 5.000. Levanta oferta de 10.000. E todas elas, esse cidadão aí tem participado. Irmão, e eu não vejo ele mais a mesma pessoa que era antes. Ele era uma pessoa servidor, continua sendo servidor. Ele era uma pessoa rico, está continuando sendo uma pessoa pobre. Está empobrecendo, irmão. Porque a igreja está tirando tudo dele. Ô, irmão, isso é o Evangelho de Deus? Eu disse: olha, irmão, se a pergunta for essa, eu vou lhe responder hoje. Então, eu peguei a Bíblia, abri lá no Evangelho de Mateus e mostrei para ele. Jesus Cristo dizendo: recebei de graça dais. Se você recebeu a palavra de Deus de graça, como eu, graças a Deus, recebi, eu tenho que passar o Evangelho de Jesus Cristo de graça. Eu não tenho que me preocupar com o que eu vou vestir amanhã, ou com o que eu vou comer, porque Deus proverá isso para mim. Eu não vou me preocupar aqui de eu comprar: mas eu estou gravando para o YouTube. Eu estou gravando para milhares de pessoas. O mundo inteiro vai ver. Eu tenho que me vestir melhor. Eu tenho que ajeitar um cenário, iluminação. Eu não tenho que fazer nada disso. Quem quiser ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que vai começar vendo do jeito que está e vai terminar vendo do mesmo jeito que está, porque eu não pretendo mudar isso aqui não, para coisas melhores, belezas. Não pretendo não, nem estou aí para isso. Receber de graça dais. Nem tão pouco vocês vão ver aqui embaixo, número de conta de bancos, para vocês depositar uma oferta para o irmãozinho aqui. Olha, isso tem nada a ver com o Evangelho, é só para mim mesmo. Não vai ver o número de conta de banco aqui não, porque aqui está sendo pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Como se deve pregar. Vamos seguir aqui em diante. Então diz aqui: então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E lhe disse: dai-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. Veja a oração dele. E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu.
Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela reconheceu, porque Elias não tirou nada dela, e nem tampouco cobrou alguma coisa dela para fazer aquela oração para que o menino vivesse. Não cobrou nada, porque a Bíblia não diz que ele cobrou nada. Ele chegou faminto, dividiu aquele punhado de massa que tinha, fez o pãozinho e deu para ele. Ele comeu. E Deus multiplicou tudo naquela casa. Mas ele não prometeu à mulher que ela ia ser uma rica, dona de carro, disse daquilo outro, porque ele não prometeu. Porque ele não foi lá vender a palavra de Deus. Ele foi levar salvação para aquela casa. É diferente da salvação vendida hoje por dinheiro. Porque reino de Deus não se compra com dinheiro. O reino de Deus é obediência, amor, paz e felicidade no coração de cada um. Como você pode ter amor se você deu tudo que tinha para um homem, usufruir do bom e do melhor? Você vê os filhos dele com um carrão de 200 mil reais. Você vê os filhos deles viajando mês e mais mês em praias famosas. Tudo você sabendo que ali é o seu dinheiro que está fazendo aquilo. E você em casa passando decepção. Isso é o verdadeiro evangelho que eles pregam. Né? Por isso que chama a gente de herege, chama a gente de todo tipo de coisa ruim. Porque nós mostramos uma realidade dessa. Elias, sim, era o verdadeiro profeta de Deus. Como outros que nós vamos mostrar. Né? Porque o verdadeiro profeta de Deus, ele carrega a verdade e o temor a Deus. Não o temor ao homem. Tirar o pão dos mais humildes para dar aos mais ricos. Isso que é incrível. Essa geração de hoje está muito corrompida e banalizando o Evangelho de Cristo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.